Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, assinou o decreto que permite que servidores comissionados e dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas imponham sigilo ultra-secreto a dados públicos. O texto altera as regras de aplicação da Lei de Acesso à Informação. Antes, essa classificação dos documentos só podia ser feita pelo presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado, além dos comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas. Sobre a repercussão do decreto presidencial, eu converso com o deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, e também com o deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo. Muito obrigada pela presença dos dois aqui. Eu começo então com o deputado General Peternelli. Qual o objetivo dessa mudança de classificação? O importante nessa mudança não seria somente abordar a mudança. É importante abordar que ela preserva todos os aspectos da Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. É o direito do cidadão ter acesso àquele conhecimento que ele julga oportuno da sua própria vontade. Então, dentro desse foco, o general Mourão não modificou nenhum aspecto da lei. O decreto que ocorreu a modificação de um decreto que regulamentava a lei, ele alterou em uma boa parcela os aspectos de denominação. Os ministérios mudaram, ocorreu uma necessidade de alterar esses ministérios. Além disso, você tinha uma classificação desses documentos secretos pelas autoridades que você nominou. Os ultrasecretos estavam nesses níveis. Mas muitas vezes ocorria uma necessidade de que outros níveis também fizessem uma classificação sem precisar chegar a um nível maior. E dessa forma, então, o novo decreto, ele permite delegar, quer dizer, não é que qualquer um pode classificar, depende da autoridade que você citou, ter a vontade de delegar aquela atividade para um assessor, uma atividade. E foi isso que foi executado. Muitas vezes, você tem, por exemplo, uma unidade numa área de fronteira que faz determinado planejamento e aquele planejamento tem uma classificação. Aquele planejamento, muitas vezes, perdura no tempo, né? E muitas vezes nós sabemos que dentro da classificação de ultrasecreta, de secreta e dessa parte reservado, você, para cada um, tem um tempo em que aquilo deva permanecer. Não significa, muitas vezes, falar, não, isso aqui é ultrasecreto, mas muitas vezes você tem um plano de defesa numa região de fronteira. Aquele plano vai perdurar, né? Ele não tem nada de extraordinário, mas você procura dar uma classificação que permita que ele fique com o seu grau de sigilo durante o período de cada um desses elementos. Nós temos para o ultrasecreto 25 anos, para o secreto 15 anos e para o reservado 5 anos. Então, ele também é um fruto dessa situação. Imagina que um batalhão na fronteira, né, precisasse mandar aquele plano para o comando militar de área, para o comando militar de área mandar aquele plano circulando para vir para o comandante do Exército, para ele realizar uma classificação. Então, eu vejo com naturalidade que o comandante do Exército pode determinar para o comandante militar da Amazônia, né, realizar uma classificação em determinados planejamentos, sem que isso cause nenhum problema. Muitas vezes você pode ter uma embarcação, um navio que esteja operando e precisa mandar uma mensagem e queira fazer uma classificação daquela mensagem. E, então, está natural.
O que é importante no contexto é que todos os aspectos, né, da administração pública e das atividades sejam o mais transparente possível. A própria lei... Pois é, o senhor me deu a deixa, então vou interromper. Não, à disposição. Não iria na contramão da transparência, porque a lei ela leva o nome acesso, Lei de Acesso à Informação. Eu me preocupo, por exemplo, no meu caso, o trabalho do jornalista, na prática, de que forma isso repercutiria na investigação? Isso, começando então pelo básico. Atos privados nossos, da nossa vida particular, a regra absoluta é o sigilo. Excepcionalmente, um juiz, hoje eu sou deputado, estou deputado, mas já fui juiz muitos anos, um juiz então decreta a quebra do sigilo. Atos privados, atos particulares. Atos públicos é o contrário. Dentro de uma democracia, particularmente a democracia participativa nossa, o ato público, em regra, ele é público. E tem que ser público, por quê? Porque aí se garante transparência, o bom exercício da democracia e a descoberta da verdade. A primeira palavra que o nosso presidente pronunciou no discurso dele, logo após a eleição, ele disse a verdade e depois falou outras 8.000 palavras. A verdade. No decorrer da campanha, os candidatos, todos, inclusive o Bolsonaro, falou muito em transparência. Meu governo será transparente, meu governo será transparente. Então, assim, a lei da Dilma, de 12.527, veio disciplinar, foi em 2011, né, Isso, general? 2011. General deputado, nosso 18 de novembro. Então, essa lei veio disciplinar e estava indo relativamente bem já, porque o jornalista tem todo o direito de ser informado, o público tem, o povo tem o direito de saber a verdade. E mais, os governos não têm o que esconder, salvo razões como o nosso colega Peternelli acaba de mencionar, uma informação sigilosa de fronteira, um projeto de energia nuclear. Informações estratégicas. Estratégicas. Tem que segurar. Isto eu não posso divulgar. Isto é excepcional. Isto é excepcional. Agora, o ponto nevrálgico, que é o seguinte, se a regra é a transparência nos atos públicos, depende de quantas pessoas vão poder decretar este sigilo, ou ato reservado, ou ato secreto, ou ultra secreto. Se eu colocar muitas pessoas para decretar sigilo, evidentemente que a transparência diminui. Então, a quantidade de gente, é aí só que eu critico o general Mourão, pelo decreto dele novo. Critico no sentido construtivo, que temos que dialogar e descobrir o ponto de equilíbrio. Porque a colocação que o general Peternelli fez está correta. Eu não posso passar agora tudo pelo ministro. O ministro não vai ficar agora vendo todas essas coisas. Eu tenho que delegar funções. Só que a questão é de dosagem. O remédio ficou muito forte. Por quê? De 20 autoridades, mais ou menos, que podiam decretar o sigilo, o segredo, agora foi para 1.288. 1.288. Aí agora complicou. A questão agora é numérica. 20, digamos, passa para 30, 50, 100. Seria razoável. A questão é de razoabilidade. Descobrir o que é melhor para o país, melhor para a verdade. A ministra Carmen Lúcia, num voto magnífico dela na DPF 153, ela disse: o direito à verdade tem que preponderar sobre os outros direitos, salvo em casos excepcionalíssimos, porque todos queremos saber a verdade. Tem um voto brilhante da ministra Carmen Lúcia nesse sentido, que é para buscar razoabilidade. O que é o razoável? O que pode? Eu até quero agora, se tiver oportunidade, vou falar com o vice-presidente Mourão, para buscar o equilíbrio, busca o ponto de equilíbrio. E tudo bem. Não, mas qual a resposta? Tem um porque detalhe que... só deixa eu fazer uma intervenção, mas para exatamente nessa linha, porque a imprensa teria dito que variaria
passaria de 20 para 200 e o deputado Não, mencionou 1.200. Cuidado, O deputado Aline. Luiz Flávio Gomes. 200 é só os que podem decretar o ultra secreto. Por isso que eu queria a No resposta. total da 1.200. Dirimir essa dúvida. Na realidade, Aline, deputado, não mudou nada até agora, porque lá somente permitiu a função de delegar. Eu, por exemplo, você comentou do governo do Dilma, eu fui o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional e participei. Existe a comissão permanente de avaliação, existe a comissão mista de reavaliação. Todo pedido que é realizado, essa comissão mista analisa. Então, aqui é bom, como na parte jurídica fica muito mais fácil, ele está permitindo que possa ser delegado. Então, no momento atual, não mudou nada, continuam os mesmos. Não ocorreu nenhum ato de delegação. Na comissão mista, por exemplo, conforme previsto, era somente essas pessoas. Mas muitas vezes o ministro não tinha, olha, tu começa a ir fazendo a avaliação, então o secretário executivo ia lá para poder trabalhar, fazer, e depois o ministro fazia um despacho e executava. Então, no momento atual, não precisa nem falar com o Mourão. Ele somente abriu uma possibilidade de uma coisa que na prática, muitas vezes, já ocorria, né? Porque você não tem como mandar, você faz os atos administrativos, quanto mais público. Eu até sou muito fã do site aqui da Câmara, porque é todo transparente, a atuação do deputado é transparente, o emprego da verba é transparente. Quanto mais transparente, né, fossem essas atividades, melhor. Agora, ele colocou uma possibilidade exatamente por esses aspectos que eu comentei. Muitas vezes, uma declaração ou uma informação de um embaixador do que está ocorrendo em determinado país pode não ser interessante para as relações diplomáticas do país, que isso seja divulgado sem fazer juízo de valor sobre aquele contexto. Pode ser que determinadas negociações na Organização Mundial do Comércio, que você esteja trabalhando, não seja interessante uma divulgação. Pode ser que um conhecimento científico não seja adequada à divulgação. É isso. A própria lei, ela já regula, quando citou o aspecto individual e pessoal, mesmo que a pessoa pergunte, isso não ocorre, exceto se ocorrer uma decisão judicial ou a própria pessoa liberar. A pessoa muitas vezes pode fazer uma pergunta na lei de acesso que diz respeito a você. Então a Câmara vai liberar? Não. Se é uma informação pessoal, aquilo não é liberado. Aquilo lá, mas a pessoa é consultada. Olha, querem saber tal fator. Libera a informação, não libera? Então, as garantias individuais, elas estão todas, né, disponibilizadas. Mas tem situações em que quando você fala muitas vezes de determinada condicionante, a Polícia Federal muitas vezes pode indenizar uma informação, né? Não, tem que ser tudo transparente. Não. Quem foi que deu a informação? Vamos divulgar. Está morto no dia seguinte. Então, repara que nós temos que dar... Concordo plenamente com a Carmen Lúcia, tanto que é uma preocupação muito grande das Forças Armadas de ser o mais transparente. Quando eu cheguei aqui na Câmara dos Deputados, uma coisa que eu sempre cobro, né, é a transparência ao máximo e que seja realizado as atividades como um todo, né? E vejo que muitas vezes, até determinadas reuniões, no meu ponto de vista, pode ser todas gravadas, não vejo problema nenhum desses, mas vejo que determinadas ações das Polícia Federal vai executar uma operação. Se não der o grau de sigilo adequado para ela, não tem finalidade. Eu estou bem na horinha do comercial, eu volto do comercial com o senhor, deputado Luiz Flávio Gomes, respondendo, ok? Ok. Então, o Câmara Debate para rapidinho, mas volta já já, não saia daí.
O Câmara Debate está de volta. Eu converso com os deputados General Peternelli, do PSL de São Paulo, e Luiz Flávio Gomes, do PSB, também de São Paulo. Eu volto então com o deputado Luiz Flávio Gomes. O senhor queria repercutir a fala do general? Só umas observações. Primeira, por que eu apresentei um projeto de decreto legislativo para revogar o decreto do vice Mourão? Porque nós queremos buscar o ponto de equilíbrio e o consenso. Os exemplos que o general Peternelli, deputado e colega, acaba de citar, são todos exemplos razoáveis. A polícia não tem que ficar dando publicidade aos seus atos, etc. Está tudo razoável. Mas eu acho que o general Peternelli deveria ter redigido o decreto, porque ele está dentro da razoabilidade. O que ficou escrito é que passou da razoabilidade. 1.288 pessoas, você imagina, vou te dar um número. Entre junho de 2017 e maio de 2018, um ano, 73 mil pedidos foram indeferidos. 73 mil. E eram só 20 pessoas. Qual o período de tempo? De junho de 2017 a maio de 2018. Portanto, antes da modificação. Antes da modificação. Aí já 73 mil pedidos foram indeferidos. Você imagine agora, com 1.288 pessoas decretando o ato reservado, o ato secreto, o ato secreto. Então vai explodir isso daqui e muita informação preciosa e útil para a sociedade, que descobre a verdade, não vai mais sair. Não que todas não vão sair, não é verdade, alguma coisa vai sair. Então isso é preocupante. E o mais, por exemplo, o general Heleno acaba de autorizar, de já dar os poderes delegados para a ABIN. Perfeito, eu acho correto. Porque achar que a ABIN não é bem ela que está preparada para dizer se o documento é secreto ou não, é a ABIN. Até aí, perfeito. Agora, as embaixadas, pega a embaixada da Rússia, nossa embaixada da Rússia, o embaixador já deu poderes lá para todo mundo para decretar o ato secreto, aí já extrapolou. E mais, o grave agora, é que esses cargos, 1.280 cargos, não tem responsabilidade política, são cargos comissionados, de gente que não tem estabilidade no cargo comissionado. Ele pode ser estável no serviço público, não no comissionado. E para dar uma informação como essa, o ideal é que quem diz secreto assuma a responsabilidade política por decretar secreto o ato. Porque se depois tiver consequências disso, você vai se responsabilizar politicamente. E os comissionados não podem, porque e é tudo comissionado, porque o comissionado é um cargo de exoneração em qualquer momento. Então, esses problemas todos são graves, eu coloco isso para agora. E depois tem o problema constitucional e o decreto. Por que o decreto tem que tomar cuidado, o decreto? O decreto não pode ir além da lei. A lei falou X, observe a lei. Decreto é para regulamentar um ponto aqui, um ponto ali. Agora, um decreto que amplie tanto o número de pessoas que decretam o sigilo, puxa, esse decreto vai diminuir a informação. Se eu diminuir a informação, a lei vai perder muito da sua força. E a democracia mais é a verdade, descobrir a verdade, salvo aqueles pontos que o general mencionou, que eu concordo plenamente, onde o sigilo tem que ser preservado. General Peternelli. Uma coisa interessante, Aline, eu vou ler aqui, dentre as correções, uma que ocorreu. A classificação da informação no grau ultrasecreto pelas autoridades previstas, essas delegadas, do inciso do caput, deverá ser ratificada pelo ministro de Estado no prazo de 30 dias. Então, repara que, na realidade, esse nível de informação, nós estamos procurando ser ágil nas ações e nas necessidades. Mas para título de transparência, qual a diferença entre secreto e ultrasecreto? É o prazo que aquela informação vai ficar restrita, pública. Vai se tornar pública. Secreto então, 15 anos, ultrasecreto 25 anos. Mas é o seguinte, isso não necessariamente. Existe uma comissão mista na própria presidência, o GSI, a Casa Civil, que é a comissão mista de reavaliação da informação. Elas são classificadas e desclassificadas num prazo muito menor. Muitas vezes você faz
um plano de evacuação de determinados brasileiros em determinadas áreas, em determinada embaixada. Aquele plano pode ser permanente. Então, ele precisa daqueles 25 anos, não é bom, muitas vezes, até tornar público, a lei permite ainda uma recondução. Agora, tem planos, você faz um plano, por exemplo, da Polícia Federal. Aquele plano da Polícia Federal, ele tem um grau de sigilo elevado, como da própria BIM, mas quando aquela operação ocorreu, ela já não é mais reservada. Então, essa comissão já libera normalmente. Desses itens que muitas vezes se falou, das perguntas que podem não ser respondidas, muitas delas dizem respeito às garantias individuais. A pessoa pode perguntar no formulário, deputado, o que quiser, mas só é respondido se fere a parte individual, você tem que dizer, olha, não pode. Mas não que esteja negando, eu como fiz parte da comissão, a comissão, todos os integrantes, e era no governo da própria presidente, agora, o Exército sempre procurou, nesse contexto, ser o mais transparente possível. Você só tem que manter reservado e classificado assuntos desse tipo que o próprio deputado concordou. E repara que ele ainda tem que ser ratificado. Muitas vezes você faz determinados acordos com determinados países, né, que passa pela CREDEM e que tem um nível de reserva, porque ocorreu uma necessidade. Mas nada do que o Mourão executou vai tirar aquilo que nós temos que prezar, que é sermos transparentes, que é dar conhecimento dos atos à população, executar o que é necessário e também, se houver excessos, como no caso que citou, olha, já teve um monte, teve um que foi lógico. Você imagina, Aline, que a ABIN não tinha capacidade de classificar um documento nesse nível. Então, a delegação do general Heleno... Foi correta. Foi correta, então, e a lei anterior não permitia. Então, aqui somente está flexibilizando essa possibilidade para esses casos em que a divulgação da informação ela não é positiva para a própria população por vários fatores. A gente está no finalzinho do programa, eu queria falar um pouquinho sobre a sua expectativa, deputado Luiz Flávio, do andamento do seu projeto de decreto legislativo, que gostaria de pelo menos uma negociação, né, com um decreto presidencial, já que as comissões ainda não estão trabalhando. De que forma que o senhor pretende abordar? Correto, estamos esperando as comissões, serão instaladas agora, essa semana, na próxima semana. Em seguida, esse tema vai entrar em pauta rapidamente. Certamente nós iremos convocar alguém do Executivo para ver o que se pode fazer. Se for um número razoável, proporcional, tranquilo, que vai passar um número razoável, só não queremos que tanta gente possa decretar sigilo e gente que não tem estabilidade no cargo. Um cargo comissionado não tem estabilidade, embora depois tenha, de fato, o mecanismo da ratificação pelo ministro. E lembrando que a gente estava conversando aqui, é informação de toda a União, não é só, é um decreto presidencial, mas que não diz respeito somente ao Executivo. Não, todos os órgãos públicos estão afetados, né? Então, vamos por aí, nós queremos, então, algo construtivo, né? Não vamos destruir nada, não. Agora, a verdade é importante, a história nossa, ela é contada por meio de documentos. Então, é importante não subtrair do povo a possibilidade de saber fatos históricos. Então, todo documento público pertence ao patrimônio público, pertence a nós. E alguns casos excepcionais tem que ficar reservado mesmo. Não tem, então, este é o caminho, esta é a luta, até porque um decreto não pode ir muito além, não pode ir além do que está na lei. A lei tem um espírito de transparência. Vamos manter o espírito dela. E é o que o presidente Bolsonaro falou em sua campanha. Transparência, transparência. E a primeira palavra dele, que ele falou no discurso, foi a verdade. Então, bora lá. Vamos para a verdade. Eu já estou no finalzinho. Isso é tão importante que a própria lei, o decreto, deputado, ele determina que esses documentos, tão logo vençam o prazo deles, eles sejam mandados para o Arquivo Nacional e estão disponibilizados para toda a população. A Força Armada, ela, né, tem como ponto básico essa transparência e a honestidade nas atividades, preservando
somente aqueles assuntos Isso, que como são- admitido que são necessários. Agora, Quero agradecer. Eu já tô só no para final, fechar, para deputado. dizer o seguinte, uma das nossas funções é verificar o executivo. Então, antes de entrar com o projeto, vamos acompanhar o executivo para verificar qual é a repercussão. Se ela não é adequada, aí entra com o projeto. Muito obrigada pela presença dos dois. O Câmara Debate termina aqui. Eu conversei com os deputados General Peternelli, do PSL de São Paulo, e Luiz Flávio Gomes, do PSB, também de São Paulo. Este é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre os temas aqui na Câmara. O site é edemocracia.câmara.leg.br. Participe das discussões. Eu sou a Aline Machado e este é um programa global, TV e Rádio Câmara. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais.